prazer estar aqui na Flórida. É a nossa primeira vez. Eu represento um escritório de advogados em Portugal que trabalha para a comunidade portuguesa em vários países. Realmente é para nós uma experiência nova conhecer a comunidade cá e estamos aqui para, mais uma vez, junto da comunidade, tentar ajudar nas questões que tem em Portugal, problemas que existam em Portugal. Efetivamente, é verdade, e conforme explicou a Diane, quando morre alguém em Portugal, dá-se a herança. Nós temos o início da herança. Só quando morre alguém é que temos a herança. Nós, nesse momento, temos que descobrir quem são os herdeiros por morte daquela pessoa e também temos que saber se a pessoa que faleceu deixou durante a vida algum testamento e se fez alguma doação em vida. Em Portugal existem alguns limites ao testamento. É verdade que qualquer pessoa pode celebrar um testamento e pode quase toda a gente receber o testamento. Existem limites e os limites são, efetivamente, quem pode receber são quase todos os portugueses ou estrangeiros, mas os limites são, efetivamente, se existir alguém que gere legalmente os bens do testador, o notário ou até algum médico que faça assistência ao testador. Essas pessoas não podem serem os beneficiários do testamento. Para além disso, os testamentos têm limites em Portugal porque nós não podemos dispor de todos os bens. Nós não podemos ter a liberdade de dar a toda a gente o que nós queremos sem respeitar uma cota que a lei portuguesa diz que 2/3 da nossa herança tem que efetivamente ser para os nossos herdeiros legitimários. Os nossos herdeiros legitimários são, se existir marido ou mulher, obviamente entra na primeira classe conjuntamente com os filhos, que são os descendentes. Se não existirem filhos, então na segunda classe temos o marido ou a mulher e os ascendentes, que são os pais do testador. É importante respeitar esta classe, porque depois da terceira classe já é o marido e a mulher sozinho, e estas três classes têm que efetivamente receber 2/3 da nossa herança. 1/3 da nossa herança, ou seja, 33%, nós podemos efetivamente dispor a quem quisermos, a um vizinho, a um amigo, a quem quer que seja. Podemos fazê-lo como? Podemos fazê-lo ou por doação em vida, ou então podemos fazê-lo por testamento. Como sabem, o testamento é um ato unilateral, só entra uma pessoa, é a minha vontade, e eu vou deixar a quem quiser. Em Portugal, os testamentos podem ser feitos de duas formas. Existe o testamento público, que é feito num notário, tem que ser feito num cartório e com 2 testemunhas. Ou então, também existe o testamento cerrado, que é um testamento que é feito pelo punho do próprio testador, mas esse testamento tem que ser validado pelo notário, senão não tem qualquer valor de testamento. Além disso, é importante também referir, e eu como comecei pelas heranças, que é quando falece alguém, é preciso também perceber que em Portugal, quando falece alguém, nós temos 90 dias, 3 meses, para participar nas finanças a morte dessa pessoa. Nós temos que dizer quem são os herdeiros, quem vai ser o cabeça de casal. O cabeça de casal é a pessoa responsável por administrar a herança, até fazermos a partilha. E essa pessoa, o cabeça de casal, normalmente é o viúvo ou a viúva. Se é uma pessoa que não é casado, podem ser os filhos ou alguém que esteja próximo do falecido, pelo menos a viver há 1 ano. Claro que compreendem que existem os tribunais, precisamente se houver conflito, quem é o cabeça de casal, para nomear o cabeça de casal. A herança em Portugal não há um prazo para fazermos a partilha. Podemos fazê-la ao fim de 5, 10, 15, 20 anos. Mas eu aconselho, e ainda mais com uma comunidade que vive aqui na América, eu aconselho sempre, quando morre alguém, façam as partilhas. Porquê? Porque cada ano que passa torna-se mais difícil. Muitas vezes já falece um filho e o filho já tem os filhos dele, torna-se sempre mais difícil. A lei portuguesa prevê que quando falece um herdeiro,
Se ele tem filhos, temos o direito de representação para vir substituir o falecido herdeiro. Além de participar em 3 meses, é importante referir que nós devemos fazer a chamada habilitação de herdeiros. A Diana fez essa referência, a Diana disse e bem, é um documento que vai confirmar quem são os herdeiros por morte de determinada pessoa. É com esse documento que se registra as propriedades da herança em nome dos herdeiros. Esse documento, habilitação de herdeiros, tem que ser feito num cartório notarial, onde nós temos que juntar a certidão do óbito da pessoa, se existe o casamento, quem é o casado, os filhos, as certidões de nascimento de cada filho, para atestarmos quem efetivamente são os herdeiros. Também existe uma forma para ajudar as pessoas que residem fora de Portugal, que é a procuração, que também existe cá, não é? Que pode ser otorgada a um notário, um advogado ou mesmo um amigo, alguém de confiança. Por favor, tenham atenção que as procurações têm que ser otorgadas apenas a alguém da vossa extrema confiança. Porquê? Porque as procurações permitem fazer uma série de atos. Podem ser feitas as partilhas, podem ser feitas compras e vendas de imóveis e realmente tem que ser alguém que vocês sintam confiança. A partilha dos bens, que é feita depois de abrirmos então a herança por morte de alguém, essa partilha pode ser feita por acordo, quando os herdeiros entendem-se, há um acordo e então faz-se uma escritura de partilha no cartório notarial em Portugal, ou então, não havendo acordo, existe um processo judicial que é o inventário. Como compreenderão, um processo judicial poderá demorar 2, 3 anos, mas a partilha vai ser feita. Isso garante-vos, porque tem que se dar um fim, aqueles bens têm que ser partilhados. Ou são feitos a partilha, entre eles há uma venda entre os herdeiros, ou então, havendo ali uma falta de interesse de todos os herdeiros, o juiz vai exigir que aqueles bens sejam colocados à venda em mercado. Quero também referir que é importante para fazer